Saudações a todos, eu sou Anubis e terminei de assistir ao filme A Hard Day's Night, ou aqui no Brasil, como foi traduzido na época, literalmente o nome do filme é esse, Os Reis do Iê Iê Iê, que não é nada mais nada menos que um filme promocional dos Beatles. Vamos falar um pouquinho melhor sobre essa obra. Bem, você que me acompanha aqui, eu não tenho certeza se você sabe, mas eu também tenho um canal de música, né? Se chama Anubis o Músico, o link que sempre fica aqui na descrição de todos os vídeos. Você pode ir lá e conferir, porque eu fui assistir esse filme depois de ter ouvido na íntegra o disco A Hard Day's Night dos Beatles. É o terceiro álbum deles, né, na discografia deles. E assim, eu fiquei muito surpreendido quando eu vi que, com base nesse disco, a gravadora, os produtores ali deles lançaram um filme, né? E assim, foi, cara, é um dos filmes mais inusitados assim que eu vi na minha vida, porque eu evidentemente fui assistir o filme na vibe, né, depois de ter escutado o álbum. E, enfim, é muito, assim, é um dos melhores discos dos Beatles, né? Tem dos vários clássicos dele, né? Mas o que mais se destaca de fato é a Hard Day's Night, que leva o nome do próprio disco e do filme também. E assim, esse filme é muito peculiar, cara, é muito engraçado, assim, porque é um filme, assim, a gente aqui nessa época vendo um filme de 1964 é uma coisa assim completamente inusitada, porque era um outro cinema absolutamente em todos os aspectos. O filme, assim, a premissa dele é ridiculamente simples, né? É uma forma de promover a banda, né? Que os empresários, a gravadora, achou de pegar os Beatles e lançar eles, assim, numa projeção maior, né? E deu muito certo, talvez parte substancial do sucesso dos Beatles se deve exatamente por causa desse filme, porque foi um produto muito inovador para a época, né? E assim, o filme, o diretor é um cara que eu nunca ouvi falar, eu acho que se chama Richard Lester, né? E o roteirista é o Alan Owen. Esses caras com certeza já são falecidos, eu nunca vi nenhum filme, nenhuma obra deles, então eu não tenho um critério muito objetivo para julgar o filme, a não ser duas coisas: conhecer e ser fã dos Beatles, ou assim, e também, né, ter um referencial de cinema da época, né? A melhor coisa que eu acho que eu posso traçar como paralelo, como critério aqui para vocês, é o fato de que o melhor parâmetro que eu posso dar a vocês é, sei lá, os Três Patetas. Porque, tipo, a experiência que eu vi de ver no filme foi exatamente essa. Para quem não sabe, o filme tem disponível tanto em inglês no original, quanto enfim, tem dublado também, com dublagem da época, né? Então é uma coisa meio estranha e esquisita, né? Eu tentei começar a assistir em inglês, só que o sotaque britânico, especialmente daquela época, dos anos 60, com esse áudio meio ruim que se tinha no filme, eu confesso que eu parei, assim, quando eu entendi que eu já não estava mais entendendo nada do filme e comecei a assistir o português, só que, de fato, também, assim, foi muito... não é bem um filme, eu acho que você não deveria ir assistir com a pretensão de ser um filme, porque, assim, é muito mais um produto publicitário, né? Basicamente a história são os Beatles interpretando eles mesmos. Cada um deles assim tem uma personalidade um pouco mais característica, né? O John Lennon é mais sarcástico, Paul McCartney é meio diplomático, e, enfim, cada um deles tem uma personalidade distinta que é meio para dar o tom do filme, porque cada um deles se comporta de uma determinada maneira, em uma determinada situação. E logo no início do filme eles já começam correndo, tocando Hard Day's Night, um monte de garota atrás deles, e eles entram num trem e de repente aparece um avô do Paul McCartney. Isso é uma história muito maluca e muito mirabolante. O roteiro é um fiapo de roteiro que existe ali só para, vamos dizer assim, dar uma coesão, né, para a história, porque basicamente a história é retratando eles mesmos numa suposta rotina aí de das turnês deles e tal. Então, assim, todos os personagens ali, eles são no mínimo ridículos, né? Eles são feitos para representar alguma coisa ou para dar andamento no roteiro. Enfim, eu não vou focar na história porque senão seria muito spoiler, mas
tenha em mente que todos os personagens são muito superficiais, muito mal desenvolvidos, e isso é de propósito, porque o foco são exatamente os 4 membros ali dos Beatles. E, enfim, eles ficam ali. Eu acho que talvez esse filme tenha sido um dos primeiros filmes musicais da história, né? Eu não tenho na minha memória nenhum outro que seja uma referência ou algo próximo a isso. Mas basicamente o filme é a mesma estrutura que você tem muitas vezes até em filmes de hoje, né? Que é, você tem a música, aí você tem um intervalo que toca a história, isso, a situação ali do roteiro vira um pretexto para eles tocarem uma nova música, aí depois eles vão para outra situação, aí toca outra música que combina com aquela situação que eles estão passando, enfim. O filme é basicamente um convite a tocar as músicas dos Beatles no sentido de divulgá-las e, enfim. É, o filme assim, é ridículo, o roteiro é muito simplório, é um senso de humor assim, muito tosco, né? Eu não citei os Três Patetas por acaso, porque literalmente o filme é muito bestinha, assim, se você para, é a mesma coisa de você ir assistir literalmente os Três Patetas e ver aquele senso de humor da época, assim, da época de TV preto e branco, era uma coisa muito tosca, era um outro mundo, uma outra sociedade. Talvez isso seja uma das coisas que mais chamaram atenção pra mim, porque é um choque de realidade, né? Você vê um filme dos anos 60, você vê como o mundo, a sociedade, a música, tudo era absolutamente diferente, né? Então, assim, eu acho que eu não sei mensurar, né, mas assim, tipo, como seria o quão este filme foi determinante para o sucesso dos Beatles, né? Eu não sei se eles seriam um sucesso inevitável, e se fosse esse filme ajudou a catapultar eles muito mais, enfim, nem sei lá, a gravadora talvez saiba disso, porque uma coisa meio que surge junto com a outra, né? Esse disco, Hard Day's Night, é um dos. É, na verdade, de fato, o primeiro, vamos dizer assim, disco dos Beatles mesmo, porque os 2 primeiros álbuns, eles basicamente faziam muitos covers, né? Era muito, vamos dizer assim, uma estratégia das produtoras, das gravadoras, enfim, de pegar músicas que já eram consolidadas e pôr ali na versão do artista para ver se ele ganhava fama em torno dessa música que já era popular, né? E o A Hard Day's Night é o primeiro disco assim que as composições são 100% do John Lennon e do Paul McCartney, que dá uma cara assim completamente diferente pro disco, que faz ele ser algo 100% dos Beatles, né? Então esse disco e esse filme também, eles demarcam assim meio que uma fronteira, um limiar assim na história dos Beatles e também na história da música, né? Porque novamente, eu acho que é a primeira vez que eu vi assim um filme musical, uma coisa que, enfim, eu não me recordo de, sei lá, o Elvis Presley. Eu sei que o Elvis fazia filmes, mas não eram filmes musicais focados no Elvis Presley, onde ele interpretava o Elvis Presley, né? Muitos artistas, mais ou menos a partir dessa época, começaram a fazer isso também, porque, novamente, era uma estratégia publicitária das gravadoras de lançar a música como mais do que meramente um produto de disco e tal. Era meio que a tentativa de transformar esse filme, né, num produto cultural e transformar esses personagens do filme em ícones da música. E no caso aqui dos Beatles, eu acho que deu muito certo. Enfim, tipo, é um filme que, cara, foi um choque de realidade para mim, porque, assim, eu preciso confessar a vocês que eu nunca vi nada parecido. Em momentos eu fiquei, assim, muito entediado, porque o andamento do filme, tudo é muito lento, é um cinema completamente diferente do que a gente tem hoje em dia. Então você vai se sentir um pouco entediado, é uma história muito bobinha, muito bestinha. E assim, tem pontos altos do filme, apesar de todos os problemas, né? Eu gostei da atuação deles, assim, como atores, eram bem competentes. Eu esperava algo bem inferior. De fato, eles se não, se entregam, perdão. Porque eles, de fato, eles no fundo estão interpretando eles mesmos, ou a imagem que foi projetada para ser eles, enfim, eles tentam interpretar eles mesmos, uma coisa muito louca, né? Não são personagens, de fato, são cada um interpretando quem supostamente eles deveriam ser, segundo a visão do roteirista, né? Então, assim, é um filme muito tosco se você for ver em muitos aspectos, mas se você for fã bitomaníaco, ou se você gosta da história do cinema e da história da música, e da história da música no cinema, eu acho que é um filme bem interessante. Considero que esse filme é muito mais uma experiência para você entender cinema e música de uma forma bem diferente. E de fato ouvir a boa música dos Beatles ali, não tem como você ouvir ali o filme e não ficar querendo dançar as músicas, porque todas as músicas são excelentes, enfim. Tem várias outras músicas que não são desse disco, né? Hard Day's Night apenas, né?
Então é algo bem um pouco mais abrangente e complexo, né? Enfim, então considerado essas coisas, eu daria este filme a nota 9. Porque de fato tem muitos problemas, mas todos esses problemas são relevados pelo fato de que você sabe que aquilo não é um filme em si mesmo, ele não se sustenta como uma obra cinematográfica. Ele é uma estratégia da produtora de de promover os Beatles usando o cinema para isso, né? Então assim, o filme não é o foco, né? Mas tudo ali é bem legalzinho, é bem interessante, o único problema mesmo é de fato essas idiosincrasias do cinema dos anos 60, né? Bem diferente do que nós temos hoje. Então, assim, como experiência eu acho bem interessante. Não se atenha muito a aspectos técnicos, senão você vai achar o filme uma bosta, porque de fato ele é um filme bem fraquinho, feito como peça publicitária. Pontos altos, assim, eu gostei muito da sonoplastia, a voz dos personagens é muito... Enfim, eu não sei o que tinha no cinema antigamente, que a voz de todos os personagens eram muito melhor gravadas, né? Eu não sei qual técnica que eles usavam para gravação, mas a voz, a dicção, enfim. O filme é bem produzido, é bacaninha, é uma experiência. Então, assim, desfrute dessa experiência de uma maneira despretensiosa. Então, acho que 9 é uma nota bem justa. Então, era isso que eu tinha para trazer para vocês aí. Assista o filme, ele está gratuito no YouTube. E também confiram a minha resenha lá, musical do álbum dos Beatles. Então era isso que eu tinha para trazer para vocês e até a próxima. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Siga o canal se ainda não for inscrito, ative as notificações, curta, comente e compartilhe. Assim você contribui para fortalecer o projeto. Na sua tela e na descrição do vídeo existem mais formas de me ajudar e links para os meus outros canais e demais redes.